O sol se espreguiçava preguiçoso atrás dos morros de Timon, quando o garoto surgiu no portão da chácara do seu Benedito Sampaio, empoeirado da cabeça aos pés, com as solas rachadas pela poeira da estrada e trajando roupas remendadas que mais pareciam farrapos. Ninguém apostaria um tostão naquele mirinzinho. Contudo, foi justamente essa aparição inesperada que prometia transformar a existência do velho chacareiro de cabeça para baixo. Benedito repousava na varanda da casa grande, apreciando sua branquinha do entardecer. Um ritual diário nos últimos 2 anos, desde que a desgraça rondara sua vida. Aos 68 anos, era uma figura conhecida em toda a região interiorana do Maranhão. Um homem de fibra, indomável até sob forte oração. No entanto, a vida lhe impusera provações severas. A chácara, herança paterna, declinava a olhos vistos. O gado esquálido vagueava por um pasto ressecado. As cercas desmantelavam-se e os poucos vaqueiros remanescentes labutavam mais por compaixão do que por esperança em dias melhores. Desde a partida de Zulmira, vítima de uma enfermidade que os médicos não souberam decifrar, Benedito vivia como alma penada, arrastando os dias sem qualquer entusiasmo. A solidão, a mais pungente de todas as dores, era uma facada no peito. 45 anos ao lado da mesma mulher, partilhando sonhos, receios, triunfos e reveses, e repentinamente se viu só naquela casa vasta e desabitada. Os filhos trilharam seus caminhos na capital, São Luís, visitando a chácara apenas em busca de recursos ou para sugerir a venda de tudo e sua mudança para um lar de idosos. Nesse estado de amargura, Benedito captou uma vozinha delicada chamando do portão. Seu Benedito, posso entrar? Desejo fazer uma prece pelo Senhor. A gargalhada estrondosa que irrompeu da boca do velho chacareiro ecoou por todo o terreiro, assustando até as galinhas que ciscavam por ali. Ô moleque atrevido, acha que engulo essa lorota? Vá procurar outro incauto para tapear. Benedito se ergueu da cadeira de balanço, vacilando um pouco sob o efeito da cachaça, e caminhou até o portão para examinar o pirralho que ousava perturbar sua paz. O menino não aparentava ter mais de 5 anos, esguio como um caniço, mas com olhos cintilantes como estrelas na noite escura. Apesar da sujeira e dos trapos, ostentava um sorriso capaz de derreter qualquer coração, exceto o de Benedito, impermeável pela dor e pelo ressentimento. Por obséquio, seu Benedito. Percorri um longo caminho apenas para orar pelo Senhor. Sei que o senhor sofre muito desde que Dona Zulmira ascendeu aos céus. As palavras do garoto atingiram o chacareiro como um dardo certeiro. Como aquela criança sabia o nome de sua falecida esposa? Como conhecia sua dor? Quem te revelou isso, guri? Quem te enviou aqui? A voz de Benedito soou mais áspera do que pretendia, impregnada de ira e um quê de apreensão. O menino não se intimidou. Apenas uniu as mãozinhas e cerrou os olhos. Ninguém me mandou, seu Benedito. Percorro as estradas em busca de pessoas que necessitam de uma prece. E o Senhor precisa muito. A criança começou a murmurar palavras em voz baixa, com uma fé tão intensa que era quase palpável no ar pesado daquela tarde. Benedito permaneceu imóvel, oscilando entre o desejo de expulsar o menino e uma curiosidade inusitada que germinava em seu íntimo. Há quanto tempo não via uma criança por ali? A chácara se transformara em um lugar sombrio, desprovido de alegria, de vida. Apenas ele e os vaqueiros mais idosos cuidando do gado como conseguiam. Pare com essa bobagem, menino. Reza não resolve nada. Se resolvesse, minha Zulmira ainda estaria ao meu lado. A voz do chacareiro embargou no final da frase, e ele se virou para ocultar as lágrimas que insistiam em brotar. Mas o menino continuou a orar, e suas palavras eram tão genuínas, tão impregnadas de fé, que até os vaqueiros interromperam suas atividades para prestar atenção. Seu Kleber,
O capataz mais antigo da fazenda se aproximou cautelosamente, retirando o chapéu em sinal de respeito. Patrão, o garoto parece ser abençoado mesmo. Não custa nada permitir que ele faça sua oração. Kleber trabalhava na fazenda há mais de 30 anos e conhecia Benedito como a palma da mão. Sabia que por trás daquela aspereza se escondia um homem de bom coração, perdido em sua própria dor. Benedito resmungou algo entre os dentes, mas não mandou o menino embora. Permaneceu ali, encostado no portão, ouvindo aquelas palavras que não compreendia inteiramente, mas que de alguma forma ressoavam profundamente em sua alma ferida. Ao concluir a oração, o menino abriu os olhinhos e sorriu para o chacareiro. Pronto, seu Benedito. Agora o senhor verá que as coisas começarão a melhorar. A convicção na voz daquela criança era tamanha que, por um instante, Benedito quase acreditou. E agora, guri? Vai embora ou pretende ficar aí esperando algo acontecer? O tom irônico mal disfarçava um lampejo de esperança que teimava em despertar no coração do velho chacareiro. Posso pernoitar ali no paiol hoje? Amanhã cedo partirei, mas almejo constatar se a oração começou a surtir efeito. O menino apontou para o galpão onde guardavam os implementos agrícolas. Benedito suspirou profundamente. Não tinha coragem de deixar uma criança desamparada daquele jeito dormir ao relento. Kleber, providencie uns panos surrados para o menino se cobrir. E veja se sobrou algo da janta para ele comer. O capataz assentiu, feliz por ver o patrão demonstrando um pouco da bondade que guardava no fundo do peito. Naquela noite, Benedito teve o sono mais agitado em meses. Sonhou com Zulmira, sonhou com os tempos áureos da chácara, quando tudo florescia e a vida era plena de esperança. Despertou várias vezes, banhado em suor e com o coração acelerado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Na manhã seguinte, a primeira cena que Benedito testemunhou ao sair de casa foi Kleber correndo em direção ao terreiro com uma expressão de assombro no rosto. Patrão, o senhor precisa ver isso. A Estrela está dando leite. Estrela era a vaca mais idosa da chácara, daquelas que Benedito mantinha mais por afeto do que por produtividade. Há mais de 6 meses não produzia uma gota de leite sequer, e todos a consideravam praticamente aposentada. Mas ali estava ela no curral, com o úbere repleto como um balão d'água. Benedito correu até o curral incrédulo. Kleber já havia ordenhado quase 2 litros de leite, um feito que não ocorria há tempos. O chacareiro permaneceu ali, estático, fitando a vaca e em seguida o menino, que estava sentado em um canto do galpão sorrindo como se soubesse que aquilo aconteceria. Coincidência, resmungou Benedito, mas a voz carecia de convicção. Como poderia ser coincidência uma vaca idosa voltar a produzir leite justamente após a oração do menino? Durante o café da manhã, servido na cozinha espaçosa da casa, o menino devorou a comida como se estivesse faminto há dias. Benedito observava aquela criança peculiar, tentando decifrar sua origem, a identidade de seus pais, como aprender a orar daquela maneira. Qual o seu nome, menino? Indagou o chacareiro, servindo mais uma xícara de café com leite da Estrela. Cássio, seu Benedito. Cássio Ferreira, mas todos me chamam apenas de Cassinho. O menino lambia os dedos, saboreando os últimos vestígios da coalhada que Dona Antônia, a cozinheira, havia preparado. E seus pais? Onde estão? A pergunta obscureceu o semblante do menino por um instante, mas logo o sorriso ressurgiu. Não tenho pai nem mãe, seu Benedito. Resido numa casa lá em São Luís, com outras crianças e umas freiras muito bondosas. Mas às vezes saio de lá para percorrer as cidades à procura de pessoas que precisam de oração. A resposta intrigou Benedito. Como uma criança de 5 anos vagava sozinha pelas estradas? Como as freiras permitiam tal coisa? E, sobretudo, como ele sabia precisamente onde encontrar pessoas necessitadas de auxílio?
Cassinho, você não pode ficar perambulando por aí sozinho. É muito perigoso. Vou pedir para o Kleber te levar de volta para São Luís ainda hoje. A preocupação na voz do chacareiro era genuína. Mesmo que não acreditasse em milagres, não podia consentir que uma criança se arriscasse nas estradas. Não precisa, seu Benedito. Sei me cuidar. E, ademais, ainda não concluí o que vim fazer aqui. Cassinho se levantou da mesa e se dirigiu à janela que dava para o pasto. O senhor verá, as coisas melhorarão muito aqui na chácara. Mas, primeiramente, o senhor precisa cessar o consumo excessivo de cachaça e voltar a cuidar adequadamente dos animais. A observação do menino surpreendeu Benedito. Era verdade que ele havia intensificado o consumo de bebida após a morte de Zulmira, e também era verdade que negligenciara os cuidados com a chácara. Mas como aquela criança sabia disso? Durante o restante da manhã, Cassinho vagueou pela chácara, conversando com os vaqueiros, afagando o gado, brincando com os cachorros. Por onde passava, as coisas pareciam se tornar mais alegres, mais vibrantes. Até os animais pareciam mais animados. Kleber se aproximou de Benedito na hora do almoço, retirando o chapéu em sinal de respeito. "Patrão, está ocorrendo algo estranho. O açude lá do pasto de baixo está enchendo." "Como assim enchendo? Não choveu nada esta semana." Benedito largou o garfo e encarou o capataz com desconfiança. "Pois é, patrão, mas juro por Deus que a água está subindo. E o mais esquisito é que as nascentes que estavam secas há 2 anos voltaram a jorrar água novamente." Kleber coçou a cabeça, perplexo. Benedito se dirigiu ao açude acompanhado do capataz e de Cassinho, que insistiu em ir junto. De fato, o nível da água havia aumentado consideravelmente, algo impossível sem chuva torrencial. As nascentes que alimentavam o açude, ressequidas há tanto tempo, jorravam água cristalina. "Seu Benedito, o senhor está vendo?" "A oração funcionou!" Cassinho saltava de alegria, como se tivesse recebido o melhor presente do mundo. "Agora o gado terá água para beber e o pasto se tornará verdejante novamente." O chacareiro permaneceu ali, paralisado, contemplando a água que brotava da terra, procurando uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Mas por mais que se esforçasse, não conseguia negar que aquilo era, no mínimo, muito incomum. À tarde, mais pessoas chegaram à chácara. Primeiramente foi Jandira, a proprietária da mercearia mais próxima, que ouvira falar do menino que fazia orações milagrosas. Em seguida surgiu Tarcísio, um pequeno comerciante da cidade, e posteriormente Rômulo Porfírio, que criava porcos em uma propriedade vizinha. Todos haviam ouvido a mesma história. Um menino de 5 anos aparecera na chácara do Benedito e proferira uma oração tão poderosa que até a vaca seca voltara a dar leite e o açude enchera sem chuva. Cada um trazia seu pedido. Um desejava chuva para a plantação, outro necessitava que os porcos parassem de sucumbir a uma enfermidade estranha. Outro almejava o retorno do filho que havia partido. Cassinho recebeu cada pessoa com o mesmo sorriso afetuoso e a mesma disposição para orar. Não exigia nada em troca, não fazia promessas mirabolantes, apenas juntava as mãozinhas e falava com Deus com uma simplicidade que tocava o coração de todos. Benedito observava toda aquela movimentação com sentimentos contraditórios. Por um lado, se sentia incomodado com a invasão de sua propriedade por tantas pessoas. Por outro, não conseguia negar que experimentava uma estranha sensação de esperança crescendo em seu íntimo. Ao final da tarde, quando todos já haviam partido, Benedito se sentou na varanda, com Cassinho ao lado. O menino estava quieto, fitando o horizonte onde o sol se preparava para se ocultar atrás das colinas. "Cassinho, me conte uma coisa. Como você sabe que as orações darão certo?" A pergunta emanava toda a dúvida e curiosidade que Benedito sentia. O menino encarou o chacareiro com aqueles olhos brilhantes e respondeu com a maior naturalidade do mundo.
Não sei, seu Benedito. Apenas sei que desde que me entendo por gente, quando oro por alguém de coração puro, as coisas melhoram. As freiras dizem que é um dom que Deus me concedeu. E por que você veio justamente aqui? Como sabia que eu estava precisando? A voz de Benedito estava mais baixa, quase um sussurro. Eu estava caminhando pela estrada quando senti que havia alguém por aqui sofrendo muito. Então perguntei a algumas pessoas e elas me contaram sobre o Senhor, de como o Senhor ficou triste após a morte de Dona Zulmira. Cassinho fez uma pausa e segurou a mão calejada do chacareiro. Eu sei como é ficar sozinho, seu Benedito. É por isso que gosto de ajudar. As palavras do menino atingiram Benedito em cheio. Pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu vontade de chorar diante de alguém, mas conteve as lágrimas, resistindo àquela onda de emoção que ameaçava derrubar todas as suas defesas. A noite caiu sobre a chácara com um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado da tristeza, mas um silêncio repleto de possibilidades. Benedito se deitou na cama, ponderando sobre o que havia acontecido durante o dia, tentando discernir se estava enlouquecendo ou se realmente existiam coisas que a razão não conseguia explicar. Lá fora, no paiol, Cassinho dormia tranquilamente, envolvido em um cobertor velho que Kleber havia providenciado para ele. E pela primeira vez em muito tempo, os sonhos que visitaram a chácara naquela noite foram doces como o mel. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Mas se Benedito imaginava que o que havia presenciado até então era demasiado, mal podia conceber o que o destino reservava para ele e para aquele menino misterioso que surgira em sua vida como um anjo disfarçado de criança abandonada. Porque a história mal havia começado e as surpresas mais arretadas ainda estavam por vir. A semana seguinte na chácara de Benedito Sampaio foi uma loucura só. Diariamente chegavam pessoas novas querendo conhecer o menino das orações milagrosas, e o velho chacareiro estava enlouquecendo com tanta visitação. Mas o que mais o irritava não era a quantidade de pessoas, e sim os eventos incomuns que continuavam a ocorrer em toda a propriedade. Na terça-feira de manhã, Kleber chegou correndo à casa grande com uma notícia que arrepiou os cabelos de Benedito. Patrão, o senhor precisa ver as galinhas. O capataz estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Elas botaram 50 ovos só hoje. Benedito largou a xícara de café na mesa e se dirigiu ao terreiro para constatar. De fato, o galinheiro era uma algazarra. As galinhas que antes mal punham 2 ou 3 ovos por dia, agora produziam como máquinas. E não eram ovos comuns. Eram grandes, com gemas bem amarelas, daqueles que se encontram apenas em fazendas abastadas. Isso não é normal, Kleber. Galinha não muda de produção da noite para o dia assim, resmungou Benedito coçando a barba grisalha. Contudo, no recôndito do peito, uma réstia de esperança persistia em florescer. Há quanto tempo não presenciava uma movimentação genuína na chácara? Cassinho estava acomodado sob a mangueira, entretido com um galinho que encontrara no chão. Ao notar a aproximação de Benedito, exibiu aquele sorriso que amolecia até pedra. Bom dia, seu Benedito. Observa como as galinhas estão alegres. Quando os bichos ficam contentes, eles dão mais frutos. Cassinho, você tem certeza de que não está aprontando nenhuma travessura com meus animais? A pergunta surgiu em tom sério e brincalhão. Benedito ainda não conseguia assimilar que uma criança de 5 anos pudesse ser responsável por tantas transformações. Eu apenas oro, seu Benedito. Deus é quem concretiza as coisas. Cassinho se levantou do chão e sacudiu a poeira das vestes. O senhor gostaria que eu ensinasse como se faz? É muito fácil.
Benedito estava prestes a declinar, mas foi interrompido pela chegada de um carro surrado estrondando na estrada. Era Damião Furtado, um vizinho criador de cabras, em uma propriedade modesta a uns 5 quilômetros dali. O homem desceu do carro mancando, sequela de um problema na perna direita desde a infância. Benedito, meu amigo, soube do aparecimento de um menino milagreiro aqui na sua chácara. Damião se aproximou, retirando o chapéu, cumprimentando o dono da casa. Vim averiguar se procede essa história que contam por aí. Boa tarde, seu Damião, saudou Cassinho, aproximando-se com cortesia. O senhor sente dor na perna, não é? Posso orar para aliviar. Damião fitou o menino com desconfiança. Em seguida, Benedito, que apenas gesticulou com os ombros. Não custa tentar, né? Essa perna me atormenta há mais de 40 anos. Cassinho solicitou que Damião se sentasse em uma cadeira que Kleber trouxe da varanda. Em seguida, ajoelhou-se diante do homem e pousou as mãozinhas sobre a perna lesionada. Começou a orar em voz baixa, com aquela fé genuína que impressionava a todos. Durante a oração, Damião permaneceu em silêncio, mas Benedito percebeu a transformação em seu semblante. A expressão de dor se atenuou gradualmente, dando lugar a um semblante de surpresa, seguido de alívio, até que, ao final, estava quase em prantos. Ao término da oração, Damião se levantou da cadeira e deu alguns passos. Pela primeira vez em décadas, não mancava. Flexionou a perna, pisou com firmeza no chão e até saltou um pouco. Meu Deus do céu! Não sinto dor alguma. Benedito permaneceu estático, boquiaberto, observando o vizinho caminhar sem mancar minimamente. Como era possível? Como uma criança de 5 anos realizara em 5 minutos o que 40 anos de tratamento médico não haviam conseguido? Cassinho, como você fez isso? A voz de Benedito soou hesitante, mesclada com espanto e um traço de receio. Não fui eu, seu Benedito. Foi Deus. Eu apenas intercedi para que ele auxiliasse o seu Damião. Cassinho parecia não compreender o motivo de tanto espanto. Para ele, aquilo era a coisa mais natural do mundo. Damião permaneceu na chácara durante o restante da tarde, narrando o milagre da perna para todos os recém-chegados. E afluíram muitas pessoas. A notícia parecia ter se disseminado por toda a Timon. Pessoas da cidade, das chácaras vizinhas e até de outros municípios. Entre os visitantes encontrava-se Silvério Barros, um comerciante da cidade que ouvira a história na padaria onde tomava café diariamente. Trazia consigo sua esposa, Jacinta, que sofria de um problema estomacal grave há meses, sem diagnóstico preciso por parte dos médicos. Menino, seria possível orar por minha esposa? Ela padece incessantemente com essas dores, suplicou Silvério, amparando a mão de Jacinta, pálida e debilitada. Cassinho se aproximou de Jacinta com aquela delicadeza peculiar às crianças. A senhora pode se acomodar aqui, dona Jacinta? Implorarei a Deus que remova essa dor incômoda que aflige a senhora. Enquanto o menino orava, Benedito observava tudo à distância, com o coração apertado. Por um lado, alegrava-se em presenciar tantas pessoas sendo ajudadas. Por outro, uma sensação estranha crescia em seu íntimo. Temor, talvez, ou descrença. Como poderia aceitar a veracidade de tais acontecimentos? Ao concluir a oração, Jacinta já ostentava mais cor no rosto. Assegurou que a dor havia desaparecido por completo, um alívio inédito em meses. Silvério, tomado pela emoção, ofereceu dinheiro ao menino, mas Cassinho recusou com gentileza. Não anseio por dinheiro, seu Silvério, apenas almejo ver as pessoas felizes. A resposta do menino induziu Benedito a refletir sobre quantas vezes na vida havia auxiliado alguém sem esperar nada em troca. Ao entardecer, quando todos haviam se retirado, Benedito sentou-se na varanda com Cassinho ao lado, como de costume. O menino estava mais silencioso que o habitual, brincando com uma pedrinha que girava entre os dedos.
Cassinho, você não se sente exausto por orar por tantas pessoas? A pergunta emanou uma preocupação genuína. Benedito nutria um afeto por aquela criança maior do que estava disposto a admitir. Às vezes, sim, seu Benedito, mas eu gosto de ajudar. É como o Senhor, ao cuidar dos seus bichos, dá trabalho, mas nos proporciona felicidade interior. A resposta singela do menino tocou profundamente o coração do chacareiro. E você não sente saudade da casa onde residia? Daquelas freiras que cuidavam de você? Benedito tentou disfarçar, mas a verdade era que temia a partida iminente de Cassinho. Sinto sim, seu Benedito, mas sei que elas compreendem. Por vezes, precisamos ir aonde Deus nos designa, mesmo que seja distante de casa. Cassinho cessou o manuseio da pedrinha e fitou o chacareiro. E o senhor? Sente saudade de Dona Zulmira? A pergunta surpreendeu Benedito. Ninguém mais mencionava Zulmira em sua presença. Todos temiam reabrir a ferida. Contudo, vinda do menino, a pergunta não doía tanto quanto outrora. Sinto muita saudade, Cassinho. 45 anos casado com a mesma pessoa. Quando ela parte, nos sentimos como metade de uma laranja. A voz de Benedito embargou, mas ele não tentou disfarçar a emoção. Ela deve estar contemplando o Senhor lá do céu, orgulhosa por testemunhar sua bondade para com os animais e as pessoas. Cassinho se aproximou e segurou a mão calejada do chacareiro. E tenho certeza de que ela se alegra ao ver o senhor sorrindo novamente. Eu não ando sorrindo, menino. Benedito tentou negar, mas até ele percebeu a falsidade. Nos últimos dias, realmente sorrira mais vezes do que nos 2 anos anteriores somados. Anda sim, seu Benedito. Hoje de manhã, ao ver as galinhas pondo tantos ovos, o senhor sorriu. E quando o seu Damião cessou de mancar, o senhor também sorriu. Apenas não percebe, pois está habituado à tristeza. A observação do menino induziu Benedito a refletir sobre como se isolara da vida após a morte da esposa. Naquela noite, Benedito demorou a conciliar o sono. Permaneceu absorto em pensamentos sobre tudo o que havia ocorrido desde a chegada de Cassinho à chácara. As transformações eram inegáveis, os animais mais produtivos, o açude repleto, as pessoas sendo curadas. Contudo, o que mais o afetava era a mudança que sentia em si mesmo. Pela primeira vez em 2 anos, despertou na manhã seguinte com um vestígio de expectativa no peito. O que estaria reservado para o dia? Que outras surpresas aquele menino misterioso traria consigo? Mas a surpresa que o aguardava na cozinha não era auspiciosa. Kleber estava postado à porta com uma expressão de preocupação que Benedito reconhecia bem. Patrão, há uma mulher elegante no portão conduzindo um carro caro. Alega ter vindo buscar o menino. O coração de Benedito estremeceu. Afeiçoara-se tanto à presença de Cassinho que sequer cogitara a possibilidade de alguém vir buscá-lo. Correu até o portão e avistou uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, com um semblante de autoridade. Bom dia, sou Antônia Lúcia, assistente social do Orfanato São Vicente de Paulo, em São Luís. Vim buscar o menino Cássio Ferreira, que evadiu-se da instituição há uma semana. A mulher dirigiu-se a ele com frieza profissional, como se Cassinho fosse apenas mais um caso em seu arquivo. A senhora tem certeza de que se trata dele? Benedito tentou ganhar tempo, almejando que fosse um equívoco. Absoluta certeza. Possuímos a descrição completa e, além disso, ele tem o hábito de fugir do orfanato para fazer orações pelas cidades do interior. Antônia Lúcia proferiu com ironia, como se não acreditasse em nada daquilo. Nesse instante, Cassinho surgiu correndo do terreiro onde brincava com os cachorros. Ao avistar a mulher, seu semblante se tornou sério, mas ele não demonstrou temor nem surpresa. Olá, dona Antônia Lúcia. Como a senhora me encontrou? A voz do menino soou calma, resignada. Cássio, você sabe que não pode ficar fugindo dessa forma.
As freiras estão preocupadas e, ademais, possuímos uma família interessada em adotá-lo. Antônia Lúcia tentou ser gentil, mas ainda assim emanava autoritarismo. A notícia atingiu Benedito como um raio. Adoção? Cassinho seria levado para longe, para uma família desconhecida? O chacareiro sentiu uma dor no peito que não experimentava desde a morte de Zulmira. Eu não desejo ser adotado, dona Antônia Lúcia. Quero permanecer aqui com o seu Benedito. Ele precisa de mim. A fala de Cassinho fez o coração do chacareiro palpitar. O menino também havia se afeiçoado a ele? Cássio, você é uma criança. Não pode decidir essas coisas sozinho. A família que almeja adotá-lo é abastada, proporcionará tudo o que você necessita: estudo, roupas de qualidade, uma casa luxuosa. Antônia Lúcia perdia a paciência. Mas eles aceitam meu dom? Permitem que eu ore pelas pessoas? A pergunta do menino fez a assistente social hesitar. Bem, isso são coisas de criança, Cássio. Quando você crescer, compreenderá que essas fantasias não são reais. A resposta da mulher revelou sua total descrença nos dons do menino. Benedito sentiu a ira fervilhar em seu íntimo. Como ousava classificar aquilo como fantasia, após tudo o que havia testemunhado? Dona Antônia Lúcia, com todo o respeito, o menino não é mera fantasia. Ele realmente possui um dom especial. Senhor, Antônia Lúcia o encarou, aguardando seu nome. Benedito Sampaio. E asseguro que, em uma semana, este menino realizou mais milagres aqui na minha chácara do que presenciei em toda a minha vida. A voz do chacareiro soou firme, determinada. Senhor Benedito, compreendo que tenha se afeiçoado à criança, mas ele precisa retornar ao orfanato. É o regulamento. Antônia Lúcia não demonstrava disposição para negociar. E se eu desejar adotá-lo, é possível? A pergunta escapou da boca de Benedito antes que pudesse sequer ponderar sobre o que dizia. Mas assim que a proferiu, soube que era exatamente isso que queria. Antônia Lúcia o examinou de cima a baixo, avaliando. O senhor é casado? Possui renda estável? Já passou pelos procedimentos legais? As perguntas surgiam como rajadas de metralhadora. Sou viúvo, possuo esta chácara e os procedimentos legais serão iniciados hoje mesmo, se necessário. Benedito estava surpreso com sua própria determinação. Há muito tempo não se sentia tão seguro de algo. Cassinho, você deseja permanecer com seu Benedito? Indagou Antônia Lúcia, fitando o menino. Desejo sim. Muito. A resposta de Cassinho veio acompanhada de um sorriso que iluminou todo o terreiro. Bem, existe uma família interessada na adoção que detém prioridade. Contudo, registrarei seu interesse, senhor Benedito. Caso surja algum problema com a primeira opção, talvez possamos conversar. Antônia Lúcia pegou um caderno e anotou os dados do chacareiro. Qual família possui prioridade? Benedito necessitava saber com quem estava competindo. Os Mendonça e Albuquerque, uma família tradicional de São Luís. Ele é empresário, ela é médica, possuem vastos recursos financeiros e influência política. Antônia Lúcia proferiu com admiração, como se dinheiro fosse sinônimo de afeto. O coração de Benedito se contraiu. Como poderia competir com uma família rica e influente? Era apenas um chacareiro do interior, viúvo e sem instrução. Contudo, ao fitar Cassinho, que o observava com esperança nos olhos, soube que lutaria até o fim. Dona Antônia Lúcia, posso permanecer mais alguns dias aqui? Apenas até solucionar esta questão da adoção, suplicou Cassinho, com aquela voz doce que amolecia qualquer coração. A assistente social hesitou, mas acabou cedendo. 3 dias, Cássio. Após esse prazo, você retornará ao orfanato com ou sem adoção definida. Após a partida de Antônia Lúcia, Benedito permaneceu postado no portão, observando o carro desaparecer na estrada de terra. 3 dias.
Era exíguo o tempo para solucionar uma situação tão intrincada. Como poderia adotar Cassinho sem recursos para contratar um advogado, sem conhecimento dos trâmites legais, sem influência política? Seu Benedito, não se preocupe. Deus sempre providencia um meio. Cassinho segurou a mão do chacareiro, buscando consolá-lo. E se não providenciar, Cassinho? E se essa família abastada conseguir adotá-lo antes? A voz de Benedito soou carregada de temor e angústia. Nesse caso, fugirei novamente e voltarei para cá, respondeu Cassinho com a maior naturalidade do mundo, induzindo Benedito a sorrir apesar da preocupação. Mas o sorriso perdurou por pouco tempo, pois Kleber surgiu no terreiro com mais uma notícia inquietante. Patrão, há homens de terno indagando sobre o menino na entrada da propriedade. Alegam ser da família que almeja adotá-lo. O sangue de Benedito congelou. Os Mendonça e Albuquerque já haviam enviado emissários para investigar? Isso indicava um interesse premente em Cassinho, e por serem pessoas influentes, certamente não desistiriam facilmente. A batalha pela guarda de Cassinho apenas se iniciava, e Benedito começava a perceber que talvez tivesse se excedido em sua ambição. Contudo, uma certeza o invadia. Não entregaria aquele menino sem lutar até a última gota de sangue. Os homens de terno que chegaram à chácara de Benedito naquela tarde não eram figuras comuns. Desceram de uma caminhonete preta com vidros escurecidos, apresentaram-se como representantes da família Mendonça e Albuquerque, e, desde o primeiro instante, explicitaram que não tinham vindo para dialogar, mas para investigar. O mais idoso denominava-se Getúlio Vargas, um advogado esguio e elegante que articulava como quem está habituado a obter tudo o que almeja. O outro era Genival Santos, um homem corpulento e suarento que alegava trabalhar com questões sociais da família. Ambos compartilhavam uma característica. Encaravam a chácara de Benedito como se estivessem diante de um local sujo e inadequado para uma criança. Senhor Benedito, estamos aqui porque fomos informados de que o menino Cássio está hospedado em sua propriedade, disse Getúlio Vargas, ajeitando os óculos dourados sobre o nariz. Necessitamos avaliar as condições do local onde ele está residindo. Avaliar o quê? Benedito sentiu a ira inflamar-se em seu íntimo. Esta chácara pode não ser um palácio, mas é limpa, honesta e o menino está sendo bem tratado. Genival Santos soltou uma risada sarcástica. Senhor Benedito, com todo o respeito, a família Mendonça e Albuquerque dispõe de recursos para proporcionar ao menino uma vida que o senhor jamais poderia oferecer. Instrução nos melhores colégios, plano de saúde privado, viagens, tudo o que uma criança merece. E afeto, carinho, atenção. Isso também consta na lista? A pergunta de Benedito soou mais acidado que ele pretendia, mas não se arrependeu. Getúlio Vargas sorriu friamente. Certamente, seu Benedito. A família Mendonça e Albuquerque é renomada em São Luís pela generosidade e pelo apreço às crianças, tanto que já adotaram outras duas. A informação intrigou Benedito. Se já possuíam 2 filhos adotivos, por que ambicionavam Cassinho também? E onde estariam essas outras crianças? Por que não vieram conhecer o possível irmãozinho? Cassinho, que permanecera calado até então, aproximou-se de Benedito e segurou sua mão. Seu Benedito, posso dialogar com esses homens? A voz do menino transmitia algo diferente, mais sério, quase melancólico. Evidente, Cassinho, fale à vontade. Benedito recuou um passo, mantendo-se por perto, pronto para amparar o menino se necessário. Seu Getúlio, o senhor conhece os outros meninos que a família Mendonça e Albuquerque adotou? A pergunta de Cassinho apanhou o advogado de surpresa. Bem, conheço sim. Por quê? Getúlio Vargas demonstrou desconforto com a indagação. Eles são felizes? Permitem que eles realizem as atividades que apreciam? Respeitam quando eles são diferentes?
Cassinho continuava a segurar a mão de Benedito, como se buscasse proteção. Genival Santos respondeu em lugar do advogado. Menino, criança não necessita preocupar-se com essas questões. O primordial é dispor de moradia, alimentação, vestuário e educação. O restante é preciosismo. A resposta entristeceu ainda mais Cassinho. Mas e se eu desejar continuar orando pelas pessoas? E se eu não quiser cessar de auxiliar quem está sofrendo? Cássio, essas são fantasias infantis, retrucou Getúlio Vargas com impaciência. Quando estiver em uma instituição de ensino de qualidade, com psicólogos e pedagogos qualificados, compreenderá que essas coisas não existem de fato. Benedito sentiu ímpetos de socar a face daquele homem arrogante. Como ousava afirmar que o dom de Cassinho era uma fantasia após tudo o que ocorrera na chácara? Fantasias? A voz de Damião Furtado ecoou pelo terreiro. O vizinho chegara silenciosamente e ouvira toda a conversa. Então explique-me como minha perna deixou de doer após 40 anos, seu doutor Sabichão. Damião aproximou-se do grupo, caminhando perfeitamente sem sequer mancar. Getúlio Vargas e Genival Santos demonstraram visível incômodo com a interrupção. Senhor, problemas de saúde possuem explicações médicas. Coincidências acontecem, argumentou o advogado, tentando manter a compostura. Coincidência foi a parteira te parir, rebateu Damião, perdendo a compostura. Eu sofria com essa perna desde a juventude, e em 5 minutos de oração do Cassinho, ela sarou. Se isso é coincidência, então sou astronauta. Nesse momento, outras pessoas chegaram à chácara. Silvério Barros com a esposa Jacinta, que apresentava nítida melhora do problema estomacal. Jandira da mercearia, que viera expressar sua gratidão, pois suas vendas triplicaram desde que Cassinho orou pela prosperidade de seu negócio. E Rômulo Porfírio, que trazia notícias de que seus porcos cessaram de sucumbir à enfermidade misteriosa. Todos cercaram os homens de terno, relatando suas histórias, defendendo Cassinho e protestando contra a possibilidade de levarem o menino. Getúlio Vargas e Genival Santos demonstraram visível desconforto com a situação. Senhores, compreendam que estamos aqui em prol do bem-estar da criança, tentou explicar o advogado. A família Mendonça e Albuquerque pode oferecer oportunidades que vocês jamais poderiam proporcionar. Oportunidades de quê? Indagou Jandira. De transformar-se em um menino rico e mimado, indiferente aos outros? Cassinho é especial precisamente por sua bondade. Vocês irão extinguir isso. Genival Santos perdia a paciência. Vejam bem, vocês são pessoas simples do interior, não compreendem a complexidade de educar uma criança nos dias atuais. Este menino necessita de estrutura, de orientação profissional. E pretendem suprimir o dom dele também? A pergunta partiu de uma voz feminina desconhecida por todos. Todos se voltaram e avistaram uma mulher de uns 50 anos descendo de um ônibus que parara na estrada. A mulher era morena, com cabelos grisalhos, trajando vestes modestas, porém limpas. Caminhava lentamente, contemplando Cassinho com uma expressão que mesclava alegria e mágoa. Ao aproximar-se, o menino soltou a mão de Benedito e correu em sua direção. Irmã, socorro! Cassinho atirou-se nos braços da mulher, que o abraçou com fervor, com lágrimas nos olhos. Meu menino querido, como me fez sofrer desaparecendo dessa maneira! A mulher cobriu o rosto de Cassinho de beijos, visivelmente emocionada. Getúlio Vargas aproximou-se da mulher. A senhora é do orfanato São Vicente de Paulo? Sim, sou. Sou a irmã Socorro e cuido de Cássio desde sua chegada à nossa instituição, há 3 anos. A mulher respondeu com firmeza, sem intimidar-se com a presença dos homens de terno. Então, a senhora veio buscar o menino? Indagou Genival Santos, acreditando ter encontrado uma aliada. Vim dialogar com ele, tentar compreender o motivo de sua fuga. E pelo que constato, ele tinha bons motivos. Irmã Socorro dirigiu um olhar desconfiado aos homens.
Vocês são da família que pretende adotar Cássio? Somos representantes dela, sim, confirmou Getúlio Vargas. E estávamos esclarecendo a estas pessoas que o menino necessita de uma família estruturada com recursos. Família estruturada? Irmã Socorro repetiu as palavras com ironia. Vocês sabem por que Cássio evadiu-se do orfanato ao tomar conhecimento da adoção? A pergunta despertou a curiosidade de todos. O próprio Benedito aproximou-se, ansioso por compreender melhor a situação. Ele fugiu porque descobriu quem eram os Mendonça e Albuquerque de verdade, prosseguiu a freira, e descobriu por que eles ambicionam tanto adotá-lo especificamente. Getúlio Vargas e Genival Santos trocaram olhares nervosos. Era evidente que não esperavam que Irmã Socorro soubesse de algo que pudesse comprometer seus planos. Irmã, desconheço o que está insinuando, mas a família Mendonça e Albuquerque é muito respeitada em São Luís, afirmou o advogado, tentando manter o controle. Respeitada por quem possui posses, talvez, mas eu sei a verdade sobre o que ocorreu com os pais biológicos de Cássio. As palavras da freira atingiram o terreiro como uma bomba. Cassinho afastou-se ligeiramente do abraço de Irmã Socorro e a encarou com surpresa. Irmã, a senhora sabe quem eram meus pais? Sei sim, meu filho. E chegou o momento de você também tomar conhecimento da verdade. Irmã Socorro respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo muito difícil. Seus pais não eram pessoas humildes que o abandonaram no orfanato, Cássio. Eles eram proprietários de uma empresa próspera em São Luís. A revelação deixou todos boquiabertos. Benedito sentiu o coração acelerar. Se Cassinho era filho de pessoas abastadas, suas chances de obter a guarda tornavam-se ainda menores. Mas então, por que ele está no orfanato? Indagou Damião Furtado. Porque os Mendonça e Albuquerque arruinaram a vida dos pais dele, respondeu Irmã Socorro, lançando um olhar furioso aos homens de terno. Orquestraram uma trama, subtraíram tudo o que possuíam, e quando se viram na miséria, os compeliram a entregar o filho ao orfanato. Getúlio Vargas demonstrou visível nervosismo. Irmã, são acusações muito graves. Espero que possua provas do que está afirmando. Possuo, sim. E tenho mais. Sei que os Mendonça e Albuquerque almejam adotar Cássio, não por afeto, mas porque ele herdará uma herança ao completar 18 anos. Uma herança que deveria ter permanecido com seus verdadeiros pais. A bomba explodira. Cassinho permaneceu imóvel, tentando assimilar a informação. Benedito aproximou-se e pousou a mão sobre o ombro do menino, percebendo seu tremor. Irmã Socorro, isso é verdade mesmo? A voz de Cassinho soou hesitante, amedrontada. É sim, meu filho. Por isso você fugiu, ao tomar conhecimento da adoção, lembra? Pois no fundo sabia que algo estava errado. A freira segurou o rosto de Cassinho com carinho. Seus pais o amavam muito, Cássio. Só o entregaram ao orfanato porque não tinham mais condições de criá-lo. Genival Santos tentou interromper. Irmã, são histórias fantasiosas. A família Mendonça e Albuquerque jamais prejudicou alguém. Fantasiosas? Irmã Socorro retirou uma pasta de dentro da bolsa. Tenho aqui todos os documentos que comprovam a trama. Contratos falsificados, testemunhas subornadas, processos fraudulentos, tudo o que vocês fizeram para roubar a empresa dos pais de Cássio. Getúlio Vargas tentou apanhar os papéis, mas a freira os guardou rapidamente. Estes documentos serão entregues apenas à justiça, seu doutor, e asseguro que farei questão de que a verdade venha à tona. Cassinho começou a chorar, não de tristeza, mas de fúria e desilusão. Então eles assassinaram meus pais. A pergunta inocente constrangeu a todos. Não assassinaram meu filho, mas arruinaram a vida dele, sim. Seu pai adoeceu de desgosto e partiu prematuramente. Sua mãe não conseguiu superar a dor e acabou seguindo o mesmo caminho. Irmã Socorro falou com delicadeza, tentando não ferir ainda mais o menino.
Benedito sentiu uma raiva imensa crescendo em seu peito. Como seres humanos podiam ser tão cruéis a ponto de destruir uma família apenas por ambição financeira? E ainda por cima pretendiam adotar o filho das vítimas para controlar sua herança? Vocês são uns bandidos, vociferou Silvério Barros. Como ousam querer tomar o menino após perpetrarem tamanha atrocidade? Getúlio Vargas e Genival Santos demonstravam visível abalo, mas tentavam manter a compostura. Irmã Socorro, mesmo que estas acusações fossem verdadeiras e não estamos admitindo nada, isso não alteraria o fato de que a família Mendonça e Albuquerque pode proporcionar uma vida melhor ao menino. Vida melhor? Irmã Socorro riu com amargura. Vocês ambicionam controlar o dinheiro que lhe é devido por direito. E quando ele completar 18 anos e descobrir toda a verdade, creem que se mostrará grato? Cassinho cessou de chorar e fitou os homens de terno com uma determinação que impressionou a todos. Eu não quero ir com vocês. Almejo permanecer aqui com o seu Benedito. Ele me trata bem, permite que eu ore pelas pessoas, não cobiça meu dinheiro. Cássio, você é menor de idade, replicou Getúlio Vargas. Não pode decidir estas questões sozinho. Mas eu posso decidir por ele. A voz de Benedito soou firme como rocha. Batalharei na justiça pela guarda deste menino. E, se necessário, venderei toda esta chácara para custear os honorários advocatícios. Genival Santos soltou uma gargalhada maldosa. Senhor Benedito, o senhor não tem a menor chance. Os Mendonça e Albuquerque dispõem dos melhores advogados do Estado, possuem juízes em seu poder, exercem influência política. O que o senhor possui? Benedito olhou ao redor e avistou todos os vizinhos e amigos que se reuniram ali, todos dispostos a auxiliar. Contemplou Cassinho, que o encarava com esperança nos olhos. Voltou o olhar para a irmã Socorro, que segurava os documentos que poderiam modificar tudo. Eu possuo a verdade, respondeu Benedito, e tenho pessoas íntegras ao meu lado. Isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Getúlio Vargas e Genival Santos perceberam que a situação fugira ao controle. Muito bem, senhor Benedito. Se o senhor almeja a guerra, a terá. Mas não alegue que não o advertimos. Os Mendonça e Albuquerque não costumam perder. Os dois homens acenderam a caminhonete e partiram, deixando um rastro de poeira na estrada. Mas, juntamente com a poeira, deixaram uma ameaça que pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Irmã Socorro aproximou-se de Benedito. Senhor Benedito, o que estes homens afirmaram é verdade. A família Mendonça e Albuquerque detém muito poder, muita riqueza. Não será fácil enfrentá-los. Irmã, não me importo com a dificuldade. O que me importa é fazer o que é correto. Benedito dirigiu um olhar a Cassinho, que voltara a sorrir. Este menino trouxe vida de volta à minha chácara, alegria de volta ao meu coração. Não permitirei que ninguém o leve embora. E nós o auxiliaremos, exclamou Damião Furtado. Todos aqui devem algo a Cassinho. Na hora da contenda, não estará sozinho. Os demais vizinhos manifestaram sua concordância, criando uma corrente de solidariedade que emocionou Irmã Socorro. Há muito tempo não testemunhava tantas pessoas dispostas a lutar por uma criança que sequer possuía laços consanguíneos com elas. Então, partamos para a luta, sentenciou a freira. Mas preciso alertá-los. Os Mendonça e Albuquerque não desistirão facilmente e recorrem a métodos pouco ortodoxos para obter o que almejam. Que métodos? Indagou Benedito, já pressentindo o pior. Intimidação, chantagem, uso da influência política para complicar a vida de quem se opõe a eles. Irmã Socorro fez uma pausa. E, se tudo isso falhar, não hesitam em utilizar meios ainda mais drásticos. A ameaça arrepiou o sangue de Benedito. Teria se envolvido em uma contenda maior do que suas forças? Ao tentar proteger Cassinho, não estaria expondo a todos ao perigo?
Mas, ao contemplar o menino, que brincava com os cachorros como se nada tivesse acontecido, soube que não possuía escolha. Alguns tesouros na vida valem qualquer risco, e Cassinho tornara-se o tesouro mais precioso que Benedito possuía. A guerra fora declarada, e ele apenas podia torcer para que a verdade e a justiça prevalecessem sobre a riqueza e o poder dos Mendonça e Albuquerque. Contudo, uma certeza o invadia. Não seria uma batalha fácil, e as consequências poderiam ser mais graves do que imaginava. Os 3 meses subsequentes foram os mais árduos da vida de Benedito Sampaio. A batalha judicial contra a família Mendonça e Albuquerque transformou-se em um suplício, e a cada semana a situação se agravava. O chacareiro precisou alienar metade do gado para arcar com as despesas advocatícias, e mesmo assim sentia que estava sucumbindo na contenda. Dr. Gouveia, o advogado que Irmã Socorro conseguiu para defender o caso, era um homem honesto e competente, mas desde o início deixou claro que seria uma luta desigual. Seu Benedito, serei franco com o senhor. Os Mendonça e Albuquerque dispõem dos melhores advogados do Estado, exercem influência sobre juízes, detêm poder político. Nossa única esperança reside em comprovar que cometeram crimes contra os pais do menino. Mas comprovar revelava-se mais árduo do que aparentava. Documentos começaram a desaparecer misteriosamente do cartório. Testemunhas alteraram seus depoimentos após receberem visitas de homens elegantes, e até Irmã Socorro sofreu pressões terríveis para abandonar o caso. Certa manhã, a freira chegou à chácara com o rosto inchado e uma expressão de desespero que lacerou o coração de Benedito. Meu filho, não sei se lograremos êxito. Estão ameaçando fechar o orfanato se eu não cessar de auxiliá-los. Cassinho, que se mostrara mais taciturno e entristecido desde a descoberta da verdade sobre seus pais, aproximou-se de Irmã Socorro com lágrimas nos olhos. Irmã, por favor, não desista de mim. Prometo que, quando crescer, cuidarei do orfanato, ajudarei todas as crianças. A freira abraçou o menino com fervor, chorando também. Meu filho, jamais desistirei. Mas eles são poderosos, dispõem de vastos recursos financeiros. Por vezes, a justiça parece não existir para nós, desfavorecidos. A situação agravou-se ainda mais quando problemas começaram a assolar a chácara. A energia elétrica era interrompida sem motivo aparente. A água do poço tornou-se contaminada repentinamente, e funcionários do governo compareciam semanalmente, inventando multas por qualquer pretexto. Kleber, o capataz leal, chegava a cada dia com um semblante mais apreensivo. Patrão, estão tentando derrubar o senhor. Se a situação persistir, será necessário alienar o restante do gado também. Benedito tinha ciência da veracidade da afirmação. Os recursos financeiros se esgotavam, as dívidas avolumavam-se e os Mendonça e Albuquerque pareciam dispor de reservas ilimitadas para prosseguir na contenda. Todavia, a cada vez que cogitava a desistência, fixava os olhos em Cassinho e vislumbrava a esperança no olhar do menino, o que lhe conferia forças para persistir. O momento mais crítico sobreveio em agosto, quando o Dr. Gouveia chegou à chácara com uma expressão derrotada. Seu Benedito, trago notícias desfavoráveis. O juiz determinou que o menino deve retornar ao orfanato enquanto o processo não for solucionado. Como assim? Benedito sentiu o mundo desmoronar. Ele não pode permanecer aqui comigo? Os Mendonça e Albuquerque argumentaram que a chácara não oferece condições adequadas à criança. E, lamentavelmente, diante de todos os problemas que enfrentamos aqui, ausência de energia elétrica, água contaminada, multas, o juiz considerou que eles têm razão. Dr. Gouveia demonstrava visível constrangimento. Cassinho escutou tudo em silêncio, mas Benedito percebeu que os olhinhos do menino se inundaram de lágrimas. Seu Benedito,
Eu não quero ir embora. Quero permanecer aqui com o Senhor. E eu não desejo que você parta, meu filho. Contudo, parece não haver alternativa. A voz de Benedito soou embargada, carregada de toda a angústia que o consumia. Na semana subsequente, Antônia Lúcia retornou para buscar Cassinho. Desta vez, não compareceu sozinha. Trouxe consigo 2 policiais e uma assistente social de São Luís para garantir que não houvesse resistência. A despedida foi dilacerante. Cassinho agarrou-se a Benedito como se fosse a última vez que o veria, chorando como uma criança pequena. Seu Benedito, não se esqueça de mim. Quando eu crescer, retornarei para cá. Jamais o esquecerei, meu filho. E você não crescerá sozinho. Continuarei lutando até lograr trazê-lo de volta. Benedito também chorava, sem importar-se com os presentes. Todos os vizinhos vieram se despedir do menino. Damião Furtado, que voltara a mancar ligeiramente após a partida de Cassinho. Silvério e Jacinta, que já sentiam o retorno de algumas dores estomacais. Jandira, cujas vendas haviam diminuído consideravelmente. Era como se a alegria e a sorte tivessem partido juntamente com Cassinho. Os 2 meses seguintes foram os piores da vida de Benedito. A chácara transformou-se em um lugar triste e desprovido de vida novamente, em um estado pior do que antes do advento de Cassinho. O velho chacareiro voltou a degustar cachaça na varanda, mas agora não era apenas a tristeza pela morte de Zulmira. Era também o desespero de ter perdido aquele menino que se tornara como um neto para ele. Dr. Gouveia prosseguia na luta nos tribunais, mas as notícias eram sempre desfavoráveis. Os Mendonça e Albuquerque haviam conseguido acelerar o processo, e tudo indicava que obteriam a adoção definitiva antes do término do ano. Foi em setembro, quando Benedito já se encontrava quase resignado, que ocorreu o milagre mais inesperado de todos. Dr. Gouveia chegou à chácara correndo, com uma pasta repleta de papéis e uma expressão de quem testemunhara um espectro. Seu Benedito, descobrimos algo que altera tudo. O advogado estava ofegante, como se houvesse corrido uma maratona. O que houve, doutor? Obteve alguma nova prova contra os Mendonça e Albuquerque. Benedito tentou não alimentar expectativas, pois já sofrera inúmeras desilusões. Melhor do que isso, constatamos que Cássio não é filho biológico da família que os Mendonça e Albuquerque arruinaram. Dr. Gouveia abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha. Benedito permaneceu perplexo. Como assim, doutor? Não compreendo. Seu Benedito, um dos advogados dos Mendonça e Albuquerque, estava analisando os arquivos antigos para fortalecer o caso deles e acabou descobrindo algo que desconheciam. Dr. Gouveia apontou para um documento oficial. Cássio não era filho dos proprietários da empresa, era filho da empregada doméstica que trabalhava na residência. A revelação deixou Benedito boquiaberto. Então os Mendonça e Albuquerque não detêm direito algum sobre o menino? Exatamente. Se ele não é filho biológico da família que eles arruinaram, não há herança alguma a ser controlada. O interesse deles no menino desvanece por completo. Dr. Gouveia demonstrava euforia. Mas, doutor, e a mãe verdadeira dele? Onde se encontra? A pergunta de Benedito veio carregada de uma nova preocupação. Se Cassinho possuía uma mãe viva, ela detinha mais direitos sobre o menino do que qualquer outro. É aí que reside a parte mais surpreendente da história, seu Benedito. Doutor. Gouveia apanhou outro documento. A mãe biológica de Cássio chama-se Florência Maria Santos. Santos, seu Benedito. Ela é filha de seu antigo amigo Antônio Santos, aquele que se mudou para São Luís há 20 anos. O mundo paralisou para Benedito. Antônio Santos era mais do que um amigo, era como um irmão para ele. Cresceram juntos, trabalharam juntos na juventude, eram compadres de verdade.
Quando Antônio mudou-se para a capital para tentar a sorte, ambos perderam o contato, mas Benedito jamais esqueceu a amizade. Doutor, isso significa que... Benedito não conseguiu concluir a frase. Tamanha era a emoção. Significa que Cássio é praticamente seu neto, seu Benedito, filho da filha de seu melhor amigo. Dr. Gouveia sorria como se tivesse ganho na loteria. E onde se encontra Florência Maria? Por que abandonou o menino no orfanato? As perguntas atropelavam-se na mente de Benedito. Essa é a parte mais triste da história. Quando os patrões empobreceram e perderam a casa, ela também ficou desempregada e desamparada. Não possuía condições de criar o menino sozinha, então o encaminhou ao orfanato temporariamente. Contudo, posteriormente, não conseguiu mais reunir recursos para buscá-lo. Dr. Gouveia exibiu outros papéis. Ela trabalha como faxineira em São Luís há 3 anos, economizando cada centavo para tentar reunir condições de reaver o filho. Benedito sentiu o coração acelerar. Uma mãe que jamais desistiu do filho, que labutava arduamente sonhando com o dia de buscá-lo. E por uma dessas ironias do destino, o filho era neto de seu melhor amigo da juventude. Doutor, a senhora já entrou em contato com ela? A voz de Benedito soava embargada pela emoção. Ainda não, mas já localizamos onde reside. Irmã Socorro foi até lá hoje pela manhã. Dr. Gouveia consultou o relógio. Aliás, elas devem chegar aqui a qualquer momento. Como se tivesse sido invocada, uma Kombi velha surgiu na estrada levantando poeira. Dela desceram Irmã Socorro, Cassinho, que saltou do veículo antes mesmo que este estacionasse por completo, e uma mulher morena de uns 35 anos, esguia, com o rosto marcado pelo sofrimento, porém com os mesmos olhos brilhantes do menino. Seu Benedito! Cassinho correu em direção ao chacareiro e atirou-se em seus braços, chorando de alegria. Eu sabia que retornaria! Eu sabia! Benedito abraçou o menino com vigor, sentindo que uma parte de si que permanecera vazia voltara a se preencher. Contudo, seus olhos permaneceram fixos na mulher que se aproximava lentamente, com lágrimas no rosto. Seu Benedito? A voz dela era suave, tímida. Sou Florência Maria, filha de Antônio Santos. Florência Maria? Benedito repetiu o nome como se proferisse uma oração. Menina, como cresceste! A última vez que te vi, não tinhas mais de 10 anos. O senhor se recorda de mim? Florência Maria começou a chorar mais intensamente. Como poderia esquecer? Eras a menina mais esperta da região, sempre seguindo seu pai nas atividades da chácara. Benedito aproximou-se dela e a abraçou como se fosse sua própria filha. E recordo-me também da tristeza de seu pai quando teve que se mudar para a cidade. Ele falava do senhor até o dia de sua morte, disse Florência Maria entre lágrimas. Afirmava que havia deixado o melhor amigo que jamais tivera. E onde estiveste todo esse tempo? Por que não me procuraste quando passaste por dificuldades? Benedito segurava as mãos dela como um pai seguraria as mãos da filha. Eu sentia vergonha, seu Benedito. Vergonha de ter perdido meu emprego, de não conseguir criar meu filho, de ter me tornado uma fracassada. Florência Maria inclinou a cabeça. Achei que o senhor ficaria desapontado comigo. Desapontado? Menina, sentiria orgulho ao testemunhar como lutaste para sobreviver e para tentar reaver seu filho. Benedito ergueu o queixo dela para que o encarasse nos olhos. E agora não estás mais sozinha. Esta chácara é sua casa também. Cassinho, que permanecera observando toda a conversa, aproximou-se da mãe com um misto de alegria e timidez. Mamãe, o senhor Benedito cuidou muito bem de mim. Ele é bom como um vovô. Florência Maria ajoelhou-se à altura do filho e o abraçou pela primeira vez em 3 anos. Meu filho, jamais deixei de pensar em ti sequer um dia. Trabalhei, economizei, sonhei com este momento.
Eu também sonhei, mamãe. E em minhas orações sempre rogava a Deus que nos permitisse estar juntos novamente. Cassinho beijou o rosto da mãe diversas vezes, como se almejasse recuperar todo o tempo perdido. Irmã Socorro aproximou-se do grupo também emocionada. Seu Benedito, Florência Maria, já assinou todos os documentos na justiça. Cássio deixa definitivamente a tutela do orfanato e retorna ao controle da mãe. E os Mendonça e Albuquerque? Indagou Benedito. Desistiram do processo hoje mesmo ao tomarem conhecimento de que não existe herança alguma a ser controlada, respondeu Dr. Gouveia. Ademais, estão tão envergonhados que sequer manifestaram interesse em comentar o assunto. Desapareceram como fumaça. Naquela tarde, pela primeira vez em meses, a chácara voltou a ostentar vida de verdade. Os vizinhos compareceram para comemorar. Damião Furtado, que magicamente cessou de mancar novamente com o retorno de Cassinho. Silvério e Jacinta, cujas dores estomacais desapareceram instantaneamente. Jandira, Rômulo Porfírio e todos os demais que haviam sido tocados pelo dom do menino. Contudo, a maior celebração ocorreu no momento do jantar, quando Benedito, Florência Maria e Cassinho sentaram-se à mesa da cozinha como uma família de verdade. Florência Maria aceitara o convite do chacareiro para residir na chácara e trabalhar como cozinheira e administradora da casa. Seu Benedito, como poderei retribuir toda esta bondade? Indagou Florência Maria, servindo o jantar que preparara com ingredientes da própria chácara. Menina, não me deves nada. Quem deve sou eu. Benedito lançou um olhar a Cassinho, que comia com voracidade após meses de alimentação precária no orfanato. Este menino trouxe vida de volta a esta chácara, alegria de volta ao meu coração. Vocês são a família que eu nunca soube que necessitava. E eu posso continuar orando pelas pessoas? Indagou Cassinho, sempre preocupado com seu dom. Certamente que sim, meu filho, mas agora farás isso com a bênção de sua família, não mais sozinho no mundo. Benedito afagou a cabeça do menino. Florência Maria sorriu pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno de quem finalmente encontrara a paz. Cassinho, podes orar por quem quiseres. E eu estarei sempre aqui para cuidar de ti. Os meses subsequentes foram de reconstrução e prosperidade. A chácara floresceu como nunca antes. O gado engordou, a produção de leite aumentou, as plantações cresceram exuberantes. Florência Maria demonstrou ter herdado do pai o dom para administrar propriedades rurais, e em pouco tempo a chácara voltou a gerar lucro. Cassinho prosseguiu com seu dom, sempre auxiliando quem necessitava, mas agora contava com o amparo e a proteção de uma família verdadeira. Cresceu forte e saudável, sempre cercado pelo amor de Benedito, que se tornou o avô que jamais tivera, e de Florência Maria, que recuperou os anos perdidos com redobrado carinho. A casa grande, que por 2 anos fora um lugar de tristeza e solidão, voltou a ser palco de risos, conversas e vida. Benedito descobriu que a vida possuía muito mais encanto quando se tem alguém para cuidar e com quem se preocupar, e que, por vezes, os milagres chegam disfarçados de tragédias. Ao término do ano, quando todos se reuniram para celebrar o Natal, Benedito fez um brinde especial. Pessoal, este ano que passou foi árduo, mas culminou com o maior presente que eu poderia receber. Descobri que família não se restringe a laços consanguíneos. É afeto, é cuidado, é companheirismo nos momentos de alegria e de adversidade. Cassinho, agora com 6 anos e mais esperto do que nunca, ergueu seu copinho de suco. E eu descobri que Deus sempre encontra um jeito de unir as pessoas que precisam estar juntas, mesmo quando parece impossível. Florência Maria abraçou o filho e o velho chacareiro que se tornara sua família. E eu descobri que nunca é tarde para recomeçar, que sempre existe esperança para quem não desiste de lutar. Irmã Socorro,
que se tornara uma presença constante na chácara, completou: "E todos nós descobrimos que os milagres realmente existem, mas por vezes tardam a chegar, pois Deus almeja preparar nosso coração para recebê-los." Naquela noite, quando todos já haviam partido e a chácara permanecia em silêncio, Benedito dirigiu-se à varanda, como fazia todas as noites desde a morte. Desulmira. Contudo, desta vez, não foi para degustar cachaça e lamentar a solidão. Foi para agradecer ao céu pela família que conquistara. Fitou as estrelas e imaginou Zulmira lá no alto, sorrindo ao testemunhar como ele encontrara uma nova razão para viver. "Obrigado, minha velha", murmurou em voz baixa. "Sei que foste tu quem enviou este menino para mim." Uma brisa suave embalou as árvores e Benedito teve a certeza de que sua esposa o ouvira. Ali mesmo, naquela varanda onde tudo se iniciara com uma gargalhada incrédula, ele sorriu para a vida mais uma vez. E assim, findou a história do menino dos pés descalços que chegara solicitando permissão para fazer uma oração e que acabara por operar o maior milagre de todos, transformar uma chácara triste em um lar repleto de amor, um velho amargurado em um avô carinhoso e uma mãe desesperada em uma mulher realizada. Até hoje, quando o povo de Timon narra esta história, todos concordam em um ponto. Por vezes, os milagres chegam às nossas vidas disfarçados de coisas simples, como um menino descalço batendo ao portão, e que a fé verdadeira não necessita de alarde para realizar grandes feitos. Basta um coração puro e a disposição para acreditar que sempre existe esperança, mesmo nos momentos mais sombrios da vida.